Tem mais de uma ali. A família se ama, gente. Demonstrando o amor de um pai, mãe e filho. Ó. Rapaz, você tirou. Olha ali. Você devia ir lá tirar foto. Ó. Gente, esse lugar se chama Basílica de São João. Okay? A gente já conhece São João famoso. Escritor de Leão de Apóstolo. Com certeza ele morou aqui. Em Éfeso foi um lugar, uma parada para ele. Por isso em Éfeso tem várias coisas relacionadas com ele. E aquele lugar que a gente está agora se chama uma colina, gente. O que significa colina? A gente precisa explicar isso primeiro. Imagina, por exemplo, que é um lugar vazio, que não tem nada. Uma civilização, um povo, uma comunidade, um grupo de pessoas chegam aqui para fundar uma cidade, tá bom? Eles construíram casas, tal coisa. Fundaram uma cidade, mas, por exemplo, depois de 100 anos, uma coisa aconteceu, por exemplo, um terremoto. A toda a cidade fica destruída e por isso eles precisavam abandonar essa cidade. Eles foram para outro lugar. Após 200 anos, por exemplo, outra civilização chega no mesmo lugar e eles construíram casas novas lá cima de bases casas antigas. Tá bom? Então, eles formaram um nível agora. Então, segundo povo chegar aqui para construir uma coisa, por exemplo, aconteceu um incêndio, por exemplo, eles foram para outro lugar, outro povo chegou para fazer casas. Sempre lá cima de outro, no mesmo lugar, eles construíram casas e formam níveis. Aqui na Turquia a gente tem um lugar, um sítio arqueológico famoso que se chama Troia. No Troia a gente tem um sítio arqueológico que tem 11 câmaras. Significa que 11 pessoas, 11 civilizações diferentes chegavam aí para morar no mesmo tempo durante mais de 7.000 anos. Então, são coisas importantes desse tipo de colina. E agora ficamos numa colina também. Essa colina foi construída, a primeira povo que chegava aqui foi gregos no século II. Depois outros povos chegavam para construir alguma coisa. Esse lugar fica como uma colina. No mar Egeu, nessa região, tem 1000 colinas assim, mas não são excavadas ainda. Dá para, por exemplo, identificar uma colina. É muito claro que quando você excava, você vai encontrar uma colina assim. Os arqueólogos do século XIX excavaram nesse lugar e descobriram uma basílica, gente. Depois, como Éfeso, eles fizeram uma montagem dessa basílica aqui. Pela primeira vez, a Basílica de São João foi construído no século II. Depois, no século V, foi reconstruído pelo imperador bizantino. No século VI, foi queimado uma vez. Depois, várias vezes reconstruído, queimado, porque agora ficamos numa região de terremotos também. E por isso esse tipo de prédios são reconstruídos várias vezes, gente. Aqui temos uma basílica, na verdade, em uma quadrada. Pode ser qualquer coisa. Talvez foi um templo, talvez foi um lugar de comércio. Mas o plano desse lugar é muito parecido com uma igreja. Por isso a gente fala é uma basílica. Foi a primeira igreja que foi dedicada a São João Apóstolo. Quando os arqueólogos fizeram excavações aqui na dentro, eles se encontraram grandes tumbas. A gente acha que muitos deles pertenciam a São João, pessoalmente. Quando os bizantinos moravam na Constantinopla, nesse livro que a gente vai conhecer amanhã, eles construíram uma igreja lá
uma igreja que é só dedicada a apóstolos, uma igreja de apóstolos, e lá eles colocaram ruínas e qualquer coisa relacionada com apóstolos. E por isso no século VI, no século VII, os bizantinos tiraram todas essas ruínas do apóstolo daqui para colocar numa outra igreja em Istambul. Mas essa igreja foi conquistada pelos latinos no século XII também, e por isso, infelizmente, hoje a gente não sabe onde ficam aquelas coisas que os arqueólogos encontraram aqui, mas a gente acha que possivelmente São João morreu aqui e também no cemitério dele está aqui também, tá bom? Vamos dar uma olhada no centro desse basílica para tirar fotos, tem colunas que tem um símbolo de cruz, outras coisas. Além disso, você vai ver um castelo aqui assim, olha, um castelo de Egito, se chama Castelo de Efeso. Atrás do basílica de São João, um lugar que tem bandeira turca. Entretanto, alguém sabe o que significa bandeira turca? Temos uma bandeira vermelha, que tem uma lua crescente, uma estrela. Estrela é para simbolizar poder, gente. Significa a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Tem países que usam estrelas para simbolizar estados, por exemplo, na bandeira do Brasil tem estados e estrelas. A bandeira dos Estados Unidos também. Mas aqui não temos questão de estados, só tem províncias. E por isso a bandeira não tem mais estrelas. Somente uma única estrela para mostrar o poder, simbolizando o poder. Lua crescente, um símbolo importante para muçulmanos, gente. Geralmente todos os países árabes na bandeira tem uma lua crescente. A gente acha que na noite Muhammad, nosso profeta, nasceu. A lua foi assim, foi uma lua crescente. Por isso, para todos os muçulmanos, é um símbolo sagrado. E geralmente países árabes têm uma lua crescente aqui na bandeira. Fica vermelho, aquele nossa bandeira, porque a gente acha que vermelho está simbolizando o sangue dos soldados que lutaram para esse país, para a independência da paz. Por isso tem uma cor vermelha. Tem várias teorias. A bandeira é uma coisa muito sagrada pelo povo. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode usar um biquíni, uma camiseta que tem bandeira dos Estados Unidos. Na Turquia é quase impossível, porque não pode. É uma questão importante, muito sagrada. Tem um padrão, um tamanho padrão, por exemplo. Fora de padrão, você não pode produzir bandeira. Proibida. E por isso em cada ponto alto da cidade sempre temos uma bandeira vermelha. Aqui é assim, um castelo pequenininho. Esse é um castelo que se chama Castelo de Efeso. Esse povo foi construído no século XV para proteger a cidade. Estamos agora no ponto mais alto da cidade. Hoje não está funcionando esse castelo, é um museu de arte, tá bom? Dá para tirar fotos quando chegamos aí também. Vamos andar comigo. Se foi o galinheiro no século VI, foi destruído mais uma vez no século X pelas ocupações. Depois, entre o século 1921 e eles se instalaram. E no século XIV, os turcos usavam parte pequena dessa igreja como uma mesquita. Isso foi a introdução dos turcos. Quando você coloca minaretes, uma igreja vira mesquita. Aqui vocês podem ver, tem um plano de cruz grande, olha no centro. Parece como uma igreja, por isso se chama Basílica de São João. A gente acha que a situação original foi coisa assim, mais ou menos. A basílica é assim, gente. Um basílica bizantino, bem típico. Não pode não. Ó, pele. Não, não é botar no chão, não pode. Tá. A volta roxa tão vermelha. Olha não, pra cima. Como apareceu o plano no século VI, esse tipo de história que eu conheço de pessoas, é uma basílica bem regulada,